Tema da mensagem: um cristão maduro e suas expectativas. Paulo nos ensina a expectativa genuína de um cristão, amém? Um cristão maduro compreende a diferença entre expectativas reais e expectativas falsas. Temos como ponto referencial do diagnóstico de expectativa a realidade de cada um. Quando criamos expectativas partindo da nossa realidade, pode acontecer que a realidade fique acima da expectativa, mas na maioria das vezes nossas expectativas são frustradas pela realidade. Vamos a um exemplo na Bíblia. Primeiro exemplo, realidade fica acima da expectativa e o resultado é uma euforia. Uma passagem da Bíblia que lemos em 2 Reis 7, 4 leprosos viviam mendigando à porta da cidade de Samaria. Os sírios haviam cercado a cidade, impedindo qualquer entrada de víveres. A fome era tanta que cabeça de jumento valia mais que um prato de caviar em Paris. A situação era dramática e os 4 leprosos pensaram: se entrarmos na cidade, morreremos. Vamos arriscar, vamos até o acampamento dos sírios. Se nos pouparem, melhor. Se nos matarem, já estamos quase mortos mesmo. Então a realidade era esta, a morte. A expectativa era comida e sobrevivência. Só que ao chegarem ao acampamento dos sírios, nem acreditaram. Tudo estava vazio, nenhuma alma sequer, havia comida, bebida e roupa, era só pegar. Deus havia afugentado os soldados sírios com um barulho ensurdecedor de carros, cavalos e soldados. Os leprosos estavam eufóricos. Esperavam a morte e deram de cara com um monte de provisão. A realidade ficou além da expectativa. O segundo caso é quando a realidade fica abaixo da expectativa e o resultado é o desânimo. Quando nossas expectativas são frustradas pela realidade, a realidade fica abaixo da expectativa, somos acometidos pelo desânimo. Uma passagem na Bíblia sobre o profeta Elias. Elias havia travado uma memorial batalha contra os 400 profetas de Baal e os havia derrotado. Foi então que o profeta criou a expectativa de receber respeito, honra e ter a sua autoridade reconhecida por todos. Em vez disso, ele recebe um recado de Jezabel, mulher do rei Acabe. Amanhã, a estas horas, Elias, você já estará morto. 1 Reis 19:2. O resultado dessa realidade foi um profeta desanimado, amedrontado, dizendo: para mim chega, Senhor, pode me levar, pois o povo se desviou, destruíram seus altares e os profetas que estavam por aí foram mortos, e restei eu para contar a história. É claro que a realidade era bem outra. Deus tinha muitos servos fiéis e além de Elias, e havia ainda muito trabalho para ele. Quando as expectativas não são reajustadas diante da realidade, então a realidade começa a distanciar-se da expectativa. As pessoas que têm expectativas falsas, elas acabam ficando desanimadas e depois de um tempo percebem que sua expectativa não passou de um sonho, a ilusão terminou, não há mais planos a serem traçados, não há mais alvos para serem alcançados, não há mais razão para lutar. Isso é desilusão. Parece ter sido esse o sentimento que tomou o coração e a mente dos apóstolos depois da morte do Senhor Jesus. Afinal, Jesus havia sido crucificado e morto, a multidão estava dispersa, os discípulos amedrontados. Nessa circunstância, Pedro diz: vou pescar, João 21:3. Deve-se sempre ajustar suas expectativas com a realidade, caso contrário o desespero vai aparecer. Se a expectativa e realidade ficarem muito distantes, não haverá mais esperança. Vem o desespero que desequilibra emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. No desespero, a pessoa não considera mais a possibilidade de Deus interferir na situação. Pode-se concluir que a chave de todo esse quadro é o estabelecimento de expectativas genuínas, pois expectativas falsas geram conflitos com a realidade. Precisamos saber estabelecer nossas expectativas como sendo expectativas realistas. Um exemplo de um homem que havia aprendido a estabelecer expectativas que jamais conflitaram com a realidade. Paulo, em Filipenses 3:8, ele diz: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O currículo de Paulo dava-lhe vantagem diante de muitos de seus perseguidores. Paulo não somente conhecia a lei, como também zelava por ela. Carreira brilhante no Sinédrio, trânsito livre nas altas esferas do judaísmo, até o dia em que ouviu Jesus falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? A maravilhosa experiência de Damasco mudou valores, conceitos, perspectivas e expectativas. A partir de então, Paulo começou a considerar a perda do lucro. O que para mim era lucro, considerei perda.
Paulo não ansiava mais os benefícios que a maioria das pessoas está procurando, porque havia entendido que todo esforço em obtê-los em nada o ajudava a preparar-se para a vida eterna. Olhe para a realidade da vida de Paulo e você vai entender porque Paulo havia abandonado a ideia de esperar qualquer recompensa ou benefício nesta vida, qualquer expectativa de lucro no trabalho de evangelista. Ele foi preso, açoitado, assaltado, apedrejado, pegou 3 barcos que afundaram com ele, passou por rios perigosos, foi ameaçado na cidade, no deserto, entre judeus, entre gentios, passou fome, sede, frio e nudez. 2 Coríntios 11, 23 e 30. Passou por tudo isso, sobreviveu e ainda saiu dizendo que se gloriava na sua fraqueza. Muitas das nossas frustrações na área da nossa família, relacionamento, alvos, aspirações, advêm de centralizarmos nossas expectativas em valores terrenos e passageiros. Olhe para Cristo e a glória da comunhão com Ele. Paulo tinha a expectativa de um prêmio, o prêmio de Cristo. Ele sabia que o trabalho no Senhor não é vão, é recompensado. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Paulo desafia os desanimados, os desiludidos, os desesperados a realinharem as suas expectativas, deixando as expectativas falsas, que são fruto de nossa cobiça e não da vontade de Deus, para genuínas expectativas. Amém?